Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao Evangelho no Lar, que vai ao ar às quartas-feiras, às 20 horas, pelo canal da Casa dos Espíritos. Para o Evangelho no Lar de hoje, falaremos sobre a caridade. Eu, Simael, farei a oração inicial. Em seguida, a Michele fará a leitura e a prece final, e a Silvia fará os comentários das leituras. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Agradeçamos a oportunidade de estarmos aqui, hoje, encarnados, podendo escutar os ensinamentos de Deus através das palavras de nossas irmãs e irmãos, e que essas palavras nos auxiliem em nossa jornada ao encontro de Jesus. A prece, tal como conhecemos, quando é feita pelo bem de alguém, é um ato de caridade. É um dos mais simples gestos de caridade que podemos fazer pelo próximo. Digo próximo, mas também pode ser feita para o bem de todos, mesmo para quem não nos queiram tão bem, pois esses irmãos, muitas vezes, são os que mais precisam de nossas orações. Portanto, rezemos para que todos nossos irmãos encontrem seu caminho no bem e que a luz de Jesus se espalhe pelo mundo. E que assim seja. Vamos então iniciar as nossas leituras do nosso Evangelho no Lar de hoje. A primeira mensagem é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E fala no item 6, que é a necessidade de caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. A nossa segunda mensagem é intitulada Fé e Caridade. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório de força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em um museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento de energia divina. A fé constitui o nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos a visão, e a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, que é a fé, nós caminharíamos sobre as sombras. E sem a segunda, que é a caridade, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo. Jesus foi o protótipo de fé, quando afirmou: Eu e meu Pai somos um.
E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade, quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamo-nos no ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia, e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. A mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e está no livro Escrínio de Luz, edição Clarim. Muito obrigada. E então, a gente vai começando falando sobre o que é caridade, né? Qual a finalidade e o que é a caridade, né? Então, a caridade é a boa disposição do ânimo para com todas as criaturas, qualquer manifestação dessa disposição, pena que se sente pelos sofrimentos alheios, né? A esmola, dano, ofensa, né? E que tipos de caridade que existem, né? A material, a mental, a verbal, a passiva, a gestual e a mediúnica. Então a gente vai falar sobre cada uma delas, né? E a gente vai entender o que realmente significa. Caridade é sempre o bem ao nosso alcance. E como nós sabemos que uma das virtudes, né, que Deus colocou no livro do Evangelho, ele diz que a caridade é a principal, na verdade, né? Caridade é sempre o bem ao nosso alcance. Na verdade, o amor transcende o sentimento exclusivista e sensual. E a caridade sem amor é vazia, né? Porque com tudo aquilo que faz com amor, por que com amor? Porque o amor que vem de cada um de nós. Assim como Deus nos doa a luz do amor para conosco, nós também temos essa centelha divina de luz, né? E temos a capacidade que, através do amor e da caridade, né, se iluminar, se fortalecer, de auxiliar o próximo, né, nas dificuldades. Então é maravilhoso. Na verdade, o amor transcende o sentimento exclusivista e sensual, né? Sabiamente, o apóstolo Paulo referiu seu amor como requisito fundamental àqueles que procuram ser felizes quando dizem assim, né? A Michele já leu isso, mas a gente vai ler novamente esse trecho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria, né, como o metal que soa e o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, a maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Então, caridade sem amor, ela é nula, na verdade, né? Se não tem amor, qual o proveito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, o amor é de essência divina e todos vós, né? Todos vós, do primeiro ao último, né? Tem essa essência divina, né, no fundo do coração, que é a centelha desse fogo sagrado, Fenelon, Bordeaux, 1861. E João Evangelista, já velhinho nos seus derradeiros dias na ilha de Patmos, conclamava a todos, amem-se, né? Então ele lá na ilha de Patmos, passando, ainda escrevendo o Evangelho, o último Evangelho, né? Só o amor conduz à felicidade. Não foi por acaso que Jesus de Nazaré desceu ao orbe terrestre para nos ensinar a amar. Né? E João Evangelista, como um discípulo de Jesus, né, dizia, amem-se. O mais genuíno ato de amor em si consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Né? Ou seja, Deus já nos deu a luz, né, para o mundo, para o aprendizado, para a transformação. Né? Então,
a gente é a base de amor, né? Só o amor conduz à felicidade. Não foi por acaso que Jesus de Nazaré desceu ao orbe terrestre para nos ensinar a amar, né? A começar pelos 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a si mesmo. E o exercício do alto amor está em aprender a amar, porque é uma lição para a eternidade e ouvir a voz do nosso coração. Ou seja, esse despertar do amor, da conexão com Deus, ele fala, amar é uma lição para a eternidade. Por quê? Porque o amor é que nos acompanha sempre, em todos os momentos, né? Que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos faz seguir em frente, nos faz abraçar, acolher e assim por diante, né? Todo ensinamento sábio tem base no amor. Muitas vezes a felicidade desejada está na capacidade de aumentarmos nossa forma de amar. E a caridade é uma delas, porque é transcender este amor que temos dentro de nós. Mas que tipo de amor que temos dentro de nós, né? Que tipo de amor nós temos, né? É o amor posse, né? É meu filho, minha casa, meu marido, meu carro. Que tipo de amor, né? É o amor que cura? Vamos lá. Por quê? Porque nós sabemos que o amor não se compra e não se vende. O amor é sentimento que quanto mais se distribui, mais se recebe. O amor cura enfermidades, alimenta os famintos, agasalha os nus, liberta o ignorante, ilumina o sábio e constrói. O amor transforma o menor em maior e a ausência dele aniquila a alma, né? Ou seja, o amor transforma o menor em maior e a ausência dele aniquila a alma. Ou seja, aniquilar a alma é aniquilar a sua luz para com Deus, né? E quantas pessoas que às vezes a gente conhece que não acreditam em Deus, que não tem fé, né? Não importa a religião, mas eu não acredito, né? E aí passam por dificuldades, se entregam. E a maior doença hoje em dia é a depressão. Por quê? Porque a depressão é o distanciamento de Deus, da luz de Deus, na verdade, né? É o distanciamento de Deus, né? A luz de Deus que nos emana, né? Se a gente não acredita, a gente não tem conexão, a gente não faz conexão. Apesar de Deus não ter nos criado e nós sermos sempre filhos, vai depender de nós, vivenciando essa experiência na Terra, a nos iluminarmos, acendermos a nossa luz e a nossa conexão com Deus, né? Quem ama torna-se parte da essência divina e colabora com a evolução da humanidade rumo aos mundos felizes. Então, amar é servir, né? Lembremos-nos de Jesus, pois foi ele quem mais amou e mais serviu, né? Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava os luminares espirituais qual seria a mais meritória das virtudes. E os espíritos responderam: ser aquela que nasce da mais desinteressada caridade. Quando falamos em caridade, logo vem ao nosso pensamento assistência material, que é a esmola, que é a manifestação, né? Mas será somente esse o seu significado? Vamos ver a seguir Kardec na questão 888, que nos auxilia. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece, né? Se torna bruto. Uma sociedade que se baseia nas leis de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação, né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns, e acrescenta na 88A. Dar-se-á reproveis esmola? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitual é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do sofredor, sem esperar que este lhe estenda
a mão. Ou seja, ela tem que ser natural, né? A gente vendo uma situação, né, e a gente não faz nada, a gente está sendo ignorante daquela situação. A gente está ignorando a dificuldade da pessoa, a gente está desprezando a dor que aquela pessoa está passando, na verdade. Então, sempre que passam pedindo, a gente doa, porque é difícil, principalmente nos momentos atuais, em que as pessoas perderam o emprego. E realmente, tem várias pessoas que passam pela rua. Há aqueles que passam, de repente, para cortar uma grama na calçada, que vê, a gente até acostumou com eles, é uma mãe e um filho já, né, de certa idade. Os dois vêm, a mãe ajuda, e o filho também, fazem rapidinho, a gente paga por isso, porque a gente sabe que eles estão correndo atrás, né? São pessoas que estão ali ocupando para poder se manter e assim por diante, né? E complementa, nem sempre mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano, né, sabe ir procurar sem ostentação. Mas como avaliar se estamos, de fato, praticando uma caridade satisfatória? Né? Se aquilo que a gente está fazendo é o certo, ou se a gente não está consciente ainda do que a gente está fazendo? Né? Será que eu estou ajudando ou estou ainda piorando a situação? Porque se eu ficar só doando, ele não vai correr atrás. Né? Vamos lá. Como avaliar se estamos de fato praticando uma caridade satisfatória? Na passagem evangélica intitulada Oferta da Viúva Pobre, Jesus demonstrou que a importância da caridade material não se avalia pela quantia que se dá, mas sim pelo sentimento de desprendimento com que se dá. Pode-se dar muito ou pouco, com muito ou pouco amor. Né? Ou seja, aí, o que está pesando aí, de que forma? Com amor? Com muito amor? Com pouco amor? Ou com indiferença, não é? Tudo isso a gente tem que questionar. Vamos lá. Porém, vamos ressaltar que a distribuição indiscriminada de recursos nem sempre resulta na prática da caridade responsável. A gente sabe que isso existe, que há desvios em tudo isso também, mas aí é a responsabilidade de quem está agindo dessa forma, não é o certo, né? Porque se a gente já tem recursos para distribuir para as pessoas e desvia, é complicado, né? É um karma que a gente está criando lá para frente, né? Ou seja, em sã consciência, entregarmos certos recursos financeiros nas mãos de quem deles se utilizará de maneira irresponsável para alimentar vícios ou excessos de qualquer ordem, certamente estaremos contribuindo para a queda de alguém. E contribuir para a queda de alguém jamais será considerado um ato de caridade. Gente, eu passei por essa situação. Tem um vizinho ao lado, e a gente doa alimentos, as dificuldades que a pessoa, depende quando ela está passando e pede, né? Mas ela começou a pedir dinheiro. E eu, às vezes, eu dava o dinheiro, às vezes eu dou alimento. Aí meu vizinho me fala, como você está doando para fulano de tal? Dou. Ele falou assim, então não doa dinheiro, porque ele está usando para drogas. Então, a gente não vai estar ajudando, a gente vai estar ainda piorando a situação dele. E se a gente não doar, com certeza ele não vai usar, né? Pode outras pessoas fazerem, mas não é o que o nosso coração manda fazer. Então, eu praticamente parei, né? E realmente ele tinha razão. Sem reduzir em momento algum a importância da caridade material, os espíritos, na questão 886, afirmam que o verdadeiro sentimento da palavra caridade, como a entendia Jesus, se traduz por benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ou seja, caridade moral. Mas vamos definir cada uma delas, né? Vamos lá. A benevolência. Benevolência é a boa vontade para com alguém, uma disposição bondosa de promover a felicidade e prazer na prática das boas ações. Indulgência é tolerância, disposição para desculpar, perdão, né, indulgência, a desculpa, né, porque se a gente não perdoa, né, ela está aqui dentro de nós, né. Se eu falei alguma coisa, né, ou alguém falou alguma coisa para mim, eu não perdoo, o
Quem que está com o remorso? Quem que está que marcou aquilo no seu sentimento, no seu coração? Então, perdoa. Quanto antes a gente perdoar, né? Porque quem tem que vai reavaliar, se você perdoa a pessoa. Mas é uma questão dela. Como vai ficar a mente dela? Né? Ela falou, poxa, a vida, ela perdoou isso que eu fiz. Sabe, é um motivo da pessoa refletir sobre aquilo que ela está pensando e assim por diante. Né? Perdão. Indulgência é desculpa também. Caridade moral também deve ser exercida sempre que possível, mas também mediante certas precauções. Vamos lá. No livro Nosso Lar, André Luiz. A realidade é que a vida nos assina constantemente com as mais variadas possibilidades de atuação no campo da caridade. Né? Esse texto que eu estou lendo agora fala do livro Nosso Lar. Tá? Caridade material, através do pão que alimenta, da água que mata a sede, do abrigo que acolhe, do agasalho que ameniza o frio, ou do recurso financeiro que suaviza a penúria. Né? Caridade mental. Senti-la-emos sendo elaborada na intimidade do ser, através das ondas mentais que emitimos sobre a forma de perdão silencioso que enobrece, da prece íntima que revigora ou do amor verdadeiro que liberta. São atitudes mentais salutares que, em primeiro lugar, nos favorecem e, lançadas no espaço, certamente beneficiarão todos a quem se dirijam, encarnados ou desencarnados. Então, essa caridade mental, a gente tem o nosso atendimento fraterno, que é feito de segunda e quarta-feira, mas presencialmente não, a gente atende de casa mesmo, as pessoas ligam, a gente tem no WhatsApp, conversa com elas, e geralmente as pessoas pedem prece, orações, falam dos seus problemas, e é onde a gente faz esse trabalho de caridade mental, porque na hora, a gente não faz a prece na hora, às vezes faz dependendo da pessoa, porque às vezes ela coloca, e às vezes coloca, tem dias que a gente não faz atendimento, mas de qualquer forma eu atendo, né? E passo a oração, e passo mensagem para a pessoa, e assim por diante. Então, esse trabalho mental ajuda muito, né? Porque muitas vezes tem um dos casos de uma família que é sempre a mãe que pede para os filhos, até para a irmã que mora em outro estado, que está com problema de saúde. Então ela pede oração para curar, para iluminar, né? E assim por diante, conversa sobre isso. E tudo isso é mental muitas vezes, porque você ouve a pessoa falar e depois você mentaliza através da peça e passa para a pessoa, né? Emana para o local, para a cidade que a pessoa falou. Então tudo isso tem que ser bem aproveitado, porque você ficar isolado, sozinho, cheio de preocupações e preocupado, quando tem um momento que você pode desabafar com alguém, né? A mesma coisa tem de tratamento paterno quando é presencial. Quantas pessoas chegam lá sofrendo? Para nós, às vezes, o problema é muito simples, mas para as pessoas que ainda não têm muitas vezes, conhecimento das verdades espirituais para se conectar com Deus, para se fortalecer, para pedir ajuda, né? Então elas vão lá, a gente passa, fala aquilo que vem do nosso coração, ou que às vezes vem como intuição, e assim por diante. Então é sempre o bem, né? A caridade ao próximo. Caridade verbal. Far-se-á vibrante através da palavra que anunciemos muitos são as tragédias íntimas e coletivas que a cada dia podemos evitar pela palavra, que, quando sábio, orienta e edifica, quando suave sufoca o pranto, quando indulgente atenua a culpa, quando consoladora dissipa o sofrimento, quando plena de amor rompe ódio, ou quando em forma de oração nos aproxima de Deus. Né? Então essa é a caridade verbal. Né? Através da palavra, né? A gente vai passando para as pessoas, vai fortalecendo e vai trazendo um pouco mais de alegria de viver e confiança. Caridade passiva. Mas se pela palavra somos caridosos, também poderemos ser quando silenciarmos ante uma ofensa desatada, pelo desequilíbrio, ou umedecemos para ouvir um desabafo de quem por tantas vezes não encontrou quem o fizesse. Né? Então, muitas vezes, a busca no atendimento fraterno, exatamente, às vezes as pessoas estão sozinhas, isoladas, não tem com quem conversar, não tem com quem dividir, não é? Então, quando a pessoa recebe, ela se fortalece, se enche de vida, né, de esperança,
e segue em frente. Caridade gestual. Por estarmos encarnados, nosso corpo também se servirá da fraternidade, através do amplexo comovido que transfunde energia, do afago paternal que envolve uma criança, de um beijo carinhoso que aproxima as almas, ou de um simples aperto de mão que faz brotar o sorriso num rosto antes amargurado. Tá certo que nesse momento, a gente está falando num momento que não estivéssemos vivendo a pandemia. Então, quanto a abraços, beijos, tudo isso não é aconselhável no momento. Mas mentalmente, nada impede que a gente abrace mentalmente uma pessoa, que a gente dê um beijo na pessoa, carinhosos mentalmente, não é? E emanando sempre aquilo que há de melhor dentro de nós, né? Caridade mediúnica, para finalizar, né? E se Deus nos concedeu em qualquer grau a modalidade e a ferramenta da mediunidade, como recurso precioso de auxílio a encarnados e desencarnados, estaremos aptos a praticar solidariedade através das faculdades mediúnicas de que dispusermos, né? Ou seja através do pensamento, seja na oração, né? Na energia, naquilo que a gente quer emanar, naquilo que vem ao nosso pensamento, as intuições que vêm. Muitas vezes a gente tem pressentimento do que está acontecendo, daquilo que a pessoa está sentindo, então você já faz uma oração com um passe mental, e aí a pessoa depois agradece, falou que está melhor, e é assim que funciona, né? A gente vai fazendo aquilo que as pessoas precisam, assim como nós chegamos muitas vezes na frente do vovô Antônio, no atendimento da fraterno, com a Vera, ou com a Malu, ou com a Marilda, e a gente pede uma orientação e está meio desgastado, né, fora da energia positiva. Então é isso, né? Isso é caridade também. É a atitude da gente ajudar o próximo, da gente emanar essas energias maravilhosas para que as pessoas estejam em paz. Então, em resumo, a máxima espírita, fora da caridade não há salvação. Salvação essa que representa para nós espíritas a inevitável purificação espiritual, única finalidade de nossas sucessivas existências. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Agora, com os nossos corações mais tranquilos e com tantas reflexões, nós agora encerramos esse momento de Evangelho no Lar, pedindo a Jesus que Ele possa nos orientar para que a gente possa segui-lo nesse caminho do exercício da caridade. E que Deus nos fortaleça para que a gente possa exercitar o nosso amor ao próximo, exercitar essas lições que nós tivemos. E que nós também agradecemos muito por essa oportunidade de estarmos juntos e orarmos e realizarmos esse Evangelho. E que Deus possa proteger a cada um que temos no nosso ciclo de familiares, amigos, conhecidos, ou pessoas que ainda não conhecemos, não temos contato, mas que são necessitados. Então, que a gente possa endereçar as nossas orações aos hospitais, aos que precisam de mais amparo espiritual, que a gente possa endereçar as nossas melhores energias para que cheguem no coração dessas pessoas, para que cheguem no nosso coração e nos fortaleça. E assim, com muita, muita gratidão, nós encerramos aqui o nosso momento, nos despedimos com um até breve e esperamos vocês no nosso próximo Evangelho. Muito obrigada!